Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje continuando com o nosso curso de PHP aqui, hoje a gente vai falar sobre a programação orientada a objetos, mas a gente vai falar sobre os métodos construtores e destrutores aqui, certo? Eu deixei até a minha classe da última aula aqui aberta aqui, certo? E a gente não vai usar ela para essa aula, mas ela está aqui e a pasta aqui está aqui também, certo? Então já vamos criar um arquivo aqui para a gente já começar a fazer a nossa classe aqui para eu te explicar tudo direitinho, certo? Então a gente vai criar uma classe que manipula arquivo, certo? Então manipula arquivo.php e daí essa classe vai chamar isso, então classe manipula arquivo, certo? E aí aqui no meu index eu vou dar um require once classes barra manipula arquivo.php. E aí vamos executar, tá tudo bonitinho. Opa! Classes manipula arquivo.php. Ah, esse aqui ficou fora aqui, ó, foi mal. Vamos mover para lá. Agora sim, tudo certo. Então vamos lá, seguinte, nas últimas aulas, acho que na primeira aula sobre programação orientada a objetos, a gente falou sobre o método construtor, certo? Então, quando eu inicializo um objeto aqui em PHP, sempre com a palavrinha new lá bonitinha, o meu construtor chamado, certo? Então, se eu venho aqui e crio uma public function, underline construct, eu estou criando um construtor, certo? E aqui eu posso, por exemplo, falar algo similar a objeto inicializado. Vamos quebrar a linha aqui bonitinho. Então, assim que eu instanciar essa classe, por exemplo, vamos chamar isso aqui de A1, para ficar mais curtinho aqui, new manipula arquivo, certo? Assim que eu executar esse código aqui, ó, apesar de eu não ter mandado ele fazer nada aqui, o objeto foi inicializado, certo? A gente está vendo um output aqui desse eco aqui, certo? Isso porque o construtor, tudo que está dentro do construtor é executado assim que o objeto é instanciado, certo? Então a gente viu na aula passada que isso aqui é uma classe, que é um modelo para gerar objetos. E aqui a gente está gerando uma instância dessa classe, que é um objeto em si, certo? E se eu criar, por exemplo, um A2, igual a new manipula arquivo, esse A2 também vai gerar o mesmo output, é o objeto inicializado, certo? Os dois foram inicializados. Eu posso também, no meu construtor, receber parâmetros aqui, por exemplo, texto. Vou receber um texto qualquer para a gente exibir esse texto aqui dentro aqui, certo? Então vamos colocar esse parâmetro aqui assim. Deixa eu tentar acertar o teclado aqui. Beleza. Então aqui agora eu preciso passar para o meu construtor um parâmetro texto, certo? Então, se eu vier aqui e executar, vai dar erro, né? Vai dar um erro que falando que tem muito pouco argumento aqui, que falta um argumento, na verdade, aqui. Então, vamos colocar texto 1 e esse aqui também vai dar erro se eu não mandar, então, texto 2. E aí a gente executa e a gente está vendo aqui a saída objeto inicializado, texto 1, objeto inicializado, texto 2. Você vê que ambos são independentes, como a gente falou nas aulas anteriores, certo? Outra coisa que eu posso fazer com o meu construtor, e isso é muito interessante, é configurar variáveis da instância aqui, atributos da instância em si, certo? Ou parâmetros da instância, ou propriedades, como você quiser chamar aí. Então, aqui eu vou criar um atributo chamado texto também, certo? Que vai receber esse parâmetro texto aqui, certo? Então, aqui ó, eu vou falar o seguinte, vou criar um método somente para exibir meu texto. Então, exibe texto, certo? E ele simplesmente vai falar isso aqui, echo this texto, certo? Vamos dar um eco aqui em quebra de linha também. Ou podia utilizar PHPEOL também, tanto faz, certo? Então, deixa eu chamar esse método aqui no A1. A1 igual a... Aliás, vamos chamar já um método
exibe texto. E aí você tá vendo, ó, objeto inicializado, texto A1, e aí o exibe texto do A1 exibiu o texto 1, beleza? E aí o A2 também vai exibir o texto 2, exibe texto, certo? Então, você percebeu que o método construtor é extremamente importante e extremamente útil, porque eu posso utilizar ele para já inicializar o meu objeto e já sair escrevendo código aqui direto dele, beleza? A gente já tinha visto isso também em aulas anteriores, mas só para a gente reforçar, existe esse método construtor. Ele não retorna nada, certo? Ele retorna o objeto que está sendo criado aqui, então você não vai mandar retornar nada aqui, certo? Só no método construtor neste momento. Então vamos apagar esse código e vamos fazer alguma coisa útil aqui com esse código. Ou não, né? Vamos lá. Aqui na inicialização, eu quero que o meu construtor abra um arquivo para eu ler e escrever nesse arquivo. A gente já viu manipulação de arquivo nesse curso também. Então o que a gente vai fazer é simplesmente receber um caminho arquivo, certo? E aí, aqui dentro a gente vai configurar duas variáveis de classe da instância aqui, certo? Caminho arquivo igual a caminho arquivo. Essa caminho arquivo simplesmente vai ter um nome do arquivo, o caminho se for em outra pasta, mas na verdade aqui eu vou usar o nome do arquivo. E outra variável aqui que chama o arquivo em si, certo? E o arquivo em si, eu vou mandar o PHP abrir esse arquivo, fopen, certo? Não vou fazer isso aqui nesse momento, só para eu te explicar uma outra coisa aqui. Como eu estou mandando criar um arquivo aqui, se eu mandasse ele abrir o arquivo, eu precisaria fechar esse arquivo em algum momento, certo? Então, deixa eu apagar essas coisas aqui. Vamos deixar só o arquivo 1 ali, A1. Vamos deixar isso aqui como o nome do nosso arquivo, abc.txt, certo? Então, você lembra que eu te falei que a gente precisa fechar um arquivo, certo? Para isso, a gente pode utilizar um método chamado destruct, certo? É um método, entre aspas, destrutor. Vamos chamar esse método para você entender ele. Então, public function destruct, certo? E ele, assim que o PHP termina de utilizar o objeto aqui que a gente está fazendo, ele é chamado. Assim que ele vai ser apagado ou que a gente apaga o objeto, esse método aqui vai ser apagado. Deixa eu só te mostrar quando ele vai ser apagado aqui para você entender. Vou dar um eco aqui. Objeto apagado, certo? Vamos quebrar uma linha aqui. Então aqui, ó, para você entender, eu criei o A1, certo? Vou ter que criar o A2 de novo. A2 igual a new, manipula, arquivo. E vou falar para ele... vou falar para ele abrir o arquivo def.txt, certo? Então aqui o arquivo, o A1 foi criado e o A2 foi criado, certo? Eu vou exibir algum texto aqui embaixo no final do meu código só para você ver, Então aqui, quando eu falar o seguinte, se eu executar esse código aqui dessa maneira, sem falar nada, sem apagar nenhum dos objetos aqui, ó, ao final do meu código, esse método destruct vai ser chamado, certo? Porque aí ele não vai precisar mais desses objetos e aí ele vai chamar aquele destruct. Então, se eu executar isso aqui nesse momento, você vê que apareceu aqui, deixa eu colocar isso aqui, uma barra N aqui para a gente ver bonitinho. Só para você ver, você está vendo o meu texto, e depois disso, não tinha mais nada de código, apareceu objeto apagado e objeto apagado, certo? Porque ele apagou o A1 e o A2, quando ele não precisava mais deles, certo? Eu também posso apagar o meu objeto falando o seguinte, unset A2, certo? E aí, aquele método destrutor vai ser chamado assim que eu mandar apagar o A2, que nesse caso é na linha 7. Então, se eu executar, objeto apagado, e aí veio o meu texto, só para você ver, e aí o objeto A1 foi apagado, porque eu não tinha mandado apagar. Se eu quiser também, eu posso mandar apagar o A1, unset A1, beleza? E aí executo, e aí os dois objetos foram apagados, e só então o meu
texto aqui foi exibido, beleza? Só para você entender. Então, o que acontece aqui é que quando o objeto é criado, assim que ele é instanciado, o método construtor é chamado, e aí a gente executa o que a gente quiser aqui. E daí, o método, assim que o código acaba, ou quando você apaga o seu objeto, o método destrutor é chamado, igual a gente fez aqui, certo? E aí você pode se perguntar, mas para que isso seria útil? Isso é útil para você, por exemplo, fechar uma conexão de base de dados, para você fechar um arquivo que está aberto. Assim, em várias coisas que se você tem que abrir, se você tem que conectar, depois desconectar, abrir, depois fechar, coisas que você tem que fazer quando você inicia o que você vai fazer, por exemplo, nesse caso, um arquivo. Eu vou ter que abrir o arquivo e quando eu terminar, eu vou ter que fechar o arquivo, certo? Então, eu posso trabalhar com os métodos construtor e destrutor aqui, certo? Então, entendido isso, agora a gente pode vir aqui e falar que o meu arquivo é igual a fopen para abrir o arquivo. Ele vai abrir eu não preciso usar this aqui dentro, se eu usar vai ficar muito grande, então eu vou colocar caminho arquivo w+, certo? Para a gente ler e escrever nesse arquivo aqui. E esse método destruct aqui, eu vou falar o seguinte, eu vou falar echo. Aliás, eu vou primeiro pegar o arquivo, mandar fclose, certo? E vou mandar ele fechar o meu arquivo. Beleza? E aqui eu vou dar uma mensagem de feedback, certo? Então, echo, por exemplo, this caminho arquivo foi fechado. E aí, ó, assim que a gente executar esse código aqui, em teoria, ele tem que gerar esse objeto abc.txt aqui. Eu não tenho ele aqui nesse momento. Eu não tenho ele aqui nesse momento. Então, vamos ver se ele vai ser gerado. Se a gente executa isso aqui agora, vamos ver na linha 2, em qual dos arquivos. Eu tô com o negócio selecionado, desculpa aqui. Vamos executar de novo. E aí você viu que o meu arquivo aqui foi criado, certo? Esse arquivo abc.txt. Então aqui na minha classe eu vou criar alguns métodos simples só para a gente escrever no arquivo. E aí aqui nesse escrever eu preciso da function. Preciso receber uma string aqui, certo? String. E aí eu vou falar simplesmente o seguinte, fwrite this arquivo. E aí a minha string. A gente adiciona. Também eu já vou adicionar junto uma PHP EOL, uma quebra de linha aqui no meu arquivo. Então esse método simplesmente escreve no arquivo. É claro que você poderia fazer coisas incríveis aqui, como checar se o arquivo realmente existe, checar se o arquivo realmente foi aberto, ou checar se ele foi realmente apagado. Mas neste momento, para simplicidade aqui da nossa classe, vamos fazer ele somente escrever. Vamos supor que o arquivo está realmente aberto. Então, se eu vier aqui no meu A1 e falar escrever, olá mundo no meu arquivo e vou escrever outra linha, A1, escrevendo no arquivo, certo? Então, se eu executar isso aqui nesse momento, você tá vendo só a mensagem que o abc.txt aqui foi fechado, porque ele já foi fechado. E aqui dentro a gente tem olá mundo escrevendo no arquivo, certo? Muito legal. Então aqui vamos manipular também a nossa classe para a gente ler do arquivo, certo? Para não ficar muito simples demais. Então, public function ler, certo? E aí, isso daqui vai ser o seguinte. A gente vai simplesmente dar um return in this, aliás, fread this arquivo. E aí a gente vai pegar o file size, vai ler ele inteiro. File size. Essa função pega o tamanho de um arquivo baseado num caminho, certo? Então, caminho, arquivo,
E aí a gente lê o arquivo aqui, certo? Então aqui, ó, a gente vai escrever e vai dar um A1 ler, beleza? E aí a gente vai executar. Muito legal ter acontecido isso comigo aqui. Eu esqueci disso daqui. Eu não lembro se a gente falou disso na aula anterior. Porém, quando eu estou usando essas mais aqui, que lê e escreve no arquivo, por exemplo, A+, R+, W+, eu preciso confiar no cursor do PHP. Então, o que acontece? Se eu pego o arquivo aqui, eu vou te mostrar no arquivo aqui. Muito interessante ter acontecido isso, porque se acontecer com você, você sabe o que ocorreu aí. Quando eu mando o PHP abrir um arquivo, ele abre assim, com o cursor aqui, certo? No início. Tá vendo esse cursor aqui? Se eu não falo nada, ele vai abrir o arquivo com o cursor aqui no início. A não ser no modo append, que é o A, ele vai abrir com o cursor no final. Em alguns casos, ele vai abrir com o cursor no final. Se eu quero que esse cursor esteja, por exemplo, aqui no começo, eu tenho que usar uma funçãozinha que chama fseek, certo? Porque, por exemplo, se eu pego aqui a minha função que escreve no arquivo aqui, ó, imagina que ele abriu o arquivo não tinha nada aqui, certo? Ele abriu o arquivo e escreveu uma linha de código aqui. Percebe que o cursor ficou aqui onde ele está, certo? Quando eu mando escrever outra linha, ele vai vir e falar outra linha. E aí vai deixar o cursor onde ele está. Quando eu mandar ele ler do arquivo, ele vai tentar ler daqui em diante, certo? Se não tem nada mais aqui daqui em diante, ele não lê, ele lê, simplesmente volta vazio, certo? Então, só para que você entenda, a gente precisa mover esse cursor para o topo do arquivo. Então, para isso, a gente vai utilizar fseek, certo? Vai mandar o nosso this arquivo e vai mandar 0, para ele iniciar no 0 ali, certo? Então, agora, o nosso cursor foi para a ponta, para o começo do arquivo. Então, agora, se a gente executar isso aqui agora, aí sim, ó. Agora você vê Olá Mundo, certo? Que a gente escreveu. Isso aqui ele está lendo direto do arquivo, certo? Então, a gente vê Olá Mundo. E aí, a gente vê escrevendo o arquivo, certo? Então, agora a nossa classe já faz basicamente tudo que a gente precisava. Ela abre um arquivo, escreve no arquivo e, no final, ela fecha o arquivo usando o método destrutor, certo? Se eu quiser forçar ela a fechar um arquivo, eu posso dar um unset. Se eu já terminei de usar o meu arquivo, posso dar um unset A1 para ela chamar o método destrutor antes aqui da função ser executada, certo? Então, agora a gente pode fazer o seguinte também. Ao invés de fazer isso, eu vou mandar ele apagar o arquivo aqui, ó. Você vê que, deixa eu apagar esses arquivos aqui para a gente começar de novo, bonitinho. Vamos gerar o arquivo, ela vai gerar o arquivo aqui para mim. E aí, assim que terminar de executar, ela vai exibir essas coisas aqui na tela, tudo, e vai exibir também que o arquivo foi fechado. E assim que terminar, eu quero que ela apague aquele arquivo lá. Então, eu vou vir aqui no meu destrutor e vou falar unlink this arquivo. Certo? Aliás, caminho arquivo aqui. Caminho arquivo. E aí, você vai perceber que você não vai ver nada aqui. O arquivo nem vai ser criado aqui para você, certo? Mas, na verdade, ele vai fazer isso tudo. Ele vai criar o arquivo, vai abrir o arquivo, vai escrever no arquivo 2 linhas, vai ler o arquivo e vai apagar o arquivo. Mas, como é muito rápido, você não vai ver isso acontecer aqui. Se eu executar, deixa eu só comentar isso aqui por um momento, só para você ver ele sendo criado de cá. Vamos executar, você está vendo que o arquivo foi criado aqui com essas linhas aqui, certo? Só essa linha aqui, ó, já vai fazer você não conseguir ver mais nada aqui. Esse arquivo vai sumir daqui, nunca existiu. Então vamos executar. Já sumiu aqui e aí a gente tem o nosso texto aqui que foi gerado. A gente podia também dar um feedback falando que o arquivo foi apagado ali, certo? Essa aula aqui, certo? Essa classe aqui que a gente gerou aqui nessa aula foi feita em tempo real, você viu isso, certo? Simplesmente peguei um arquivo pra gente manipular aqui, para eu te dar um exemplo de uso do método destrutor, certo? Mas ela pode ter comportamentos estranhos aqui, por exemplo, se eu mandar abrir vários arquivos aqui, ó,
ela vai ter alguns comportamentos estranhos que talvez não seja o ideal para você. Mas só para você entender que você pode usar um construtor para abrir uma conexão e um destrutor para fechar uma conexão, e não necessariamente os dois juntos. Você pode, por exemplo, usar só o destrutor para fechar alguma coisa que tenha sido aberto dentro da classe, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu te vejo na próxima aula. Se você não curtiu ainda, curte aí. E se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. E agora sim eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!